Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Nesse mês de dezembro, estamos numa série especial aqui no Questões de Família, com dados do IBGE fazendo um retrato dos relacionamentos no Brasil. E pasmem, gente, olha, teve queda pela primeira vez desde 2019 do número de divórcios. Os dados do Registro Civil, ano base 2024, que foram divulgados agora pelo IBGE, mostram o seguinte: o Brasil registrou 428.301 dissoluções de casamento entre pessoas de sexos diferentes, e o dado, reforço, é de 2024. E essa é uma queda de 2,8% em relação ao período contabilizado no ano anterior, de 2023. Essa redução, inclusive, interrompe uma sequência de 4 anos de altas consecutivas e ocorre em meio a mudanças de perfil de separações. Tem um aumento aí da guarda compartilhada, que a gente tratou nos últimos dias, diminuição, inclusive, da duração média dos casamentos. Vamos conversar com o Zedu? Zedu, bom dia. Que análise você faz desses dados? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Fernanda, a gente não tem como chegar a uma conclusão inequívoca, né? Analisando os dados, mas esses dados, por outro lado, dão algumas pistas para a gente. Nós tivemos o momento da pandemia, que foi 2019, 20, mais acentuadamente 2020, 21, até 22, onde nós ficamos isolados em casa, os casais ficaram isolados em casa, e aconteceu um fenômeno muito interessante. Muita gente que não se conhecia passou a se conhecer e não gostou do que viu, né? Muitos casais passaram a conviver diretamente em casa. Então isso provavelmente fez com que acentuasse bastante o número de divórcios. E nós já conversamos aqui também, esse aumento realmente existiu. E por outro lado também, tivemos uma diminuição no número de casamentos. As pessoas que ficaram, se uniram durante a pandemia, não foram tantas assim, mas se uniram mais em união estável, naquela coisa de vamos ficar junto aqui esperando ver o que dá. E aí tem essa consequência do divórcio, que foi muito marcante, na época me chamou muita atenção. E nós temos também o seguinte: a própria lentidão do judiciário. Eu costumo repetir que o tempo do judiciário não é o tempo da vida, faz com que algumas decisões que foram tomadas 2 ou 3 anos antes só vão render algum tipo de consequência no mundo jurídico depois, não é? Então eu não duvido que nós tenhamos aí nessa relação divórcios que se iniciaram, cujo processo se iniciou lá por 2020, 2021 e que só foram concluídos agora. Pode parecer até incrível, mas isso é, de certa forma, comum. Infelizmente, é, de certa forma, ainda comum. Porque a gente gostaria muito que a justiça correspondesse ao tempo da vida, né? Não quer mais divorciou, vamos lá, rapidinho e tal. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, por inúmeros motivos. E então é possível que a gente tenha, nessa contabilidade aí, dados que reflitam essa situação que a gente está falando. Mas um dado que me chamou muita atenção nessa pesquisa aí, Fernanda, foi o aumento da idade média para o casamento. Fale. Viu isso? Não, me conte. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir os brasileiros em 24 se casaram mais tarde e se divorciaram mais cedo. A idade média para o casamento agora está de 31,5 anos para homens. Olha. E 29,3 para as mulheres. Fernanda, quando eu era jovem, há muito tempo, muito antes de se falar em qualquer coisa do tipo pandemia, uma mulher que se casasse aos 29,3 anos, ela já era considerada, como a gente chamava na época, uma solteirona. Por quê? É verdade, porque se acreditava que depois dos 30 anos ela não poderia ter filhos, tá? E o casamento sempre teve relacionado com essa situação, né? Da maternidade,
até hoje, né? Nas festas. E agora, então, nas festas de fim de ano, nos almoços de família, vai ter muito solteiro que aquela tiazinha um pouco mais de idade vai perguntar: e aí, e os namorados, e as namoradas? Aí Ah, quando aparece como namorado, e aí, vocês vão casar quando? E depois que aparece casado, e aí, vão ter filhos quando? essa história Ou não muda, né, Zedu? mas é uma coisa chata. Por favor, querido ouvinte, não façam essas perguntas. Deixe as pessoas decidirem o próprio destino. Essas perguntas são inconvenientes. Ninguém tem que dar explicação se quer ou não quer ter filho, se quer ou não quer casar. A gente está vivendo num país livre. A sociedade mudou. A gente tem essa liberdade. Tem que ficar dando satisfação sobre isso, né? Então vamos discutir outras coisas aí nas festas de família. Política também não, pelo amor de Deus, que também tem representado aí muitas brigas familiares. Alguns saem dos grupos do WhatsApp logo depois dos encontros por conta da história da política. Mas voltando aqui, me parece que as pessoas estão amadurecendo mais a decisão. Tá? Me parece que as pessoas não tem mais aquela pressa, porque sabe-se que hoje essa coisa do ter o primeiro filho com 30 até 30 anos não é bem assim. A gente está cansado de ver muitas mulheres com filhos com até mais que. Tivemos até Cláudia Raia com quantos anos, Fernanda? Acho que a Cláudia Raia tinha mais de 50, né? 53, eu acho. E tá tudo bem, não é verdade? Sim. Então, não se tem mais essa necessidade, essa pressa de contrair o casamento por conta da maternidade, por conta da paternidade. E aqui, quando a gente vai falar dos homens, é que eu fico um pouco pensativo ainda. Por quê? Porque a gente tem visto uma infantilização da masculinidade, né? 31,5 anos, 31 anos e meio, até bem pouco tempo atrás, já era um homem formado. Já era aquele homem mesmo, né? Que assumia todas as suas responsabilidades. E hoje, 31,5 anos, se estuda até incluir essa faixa etária aí como jovens, como até alguns falam até em estender a adolescência até essa É isso idade. aí. Tem estudos aí que dizem que a adolescência só termina nos 30, né? Pô, isso me arrepia, A tá? mim Isso também. chega a me arrepiar. Eu não consigo imaginar, eu que tenho 3 filhos homens, eu não consigo imaginar olhar para um marmanjo dessa idade dentro de casa e, né? Achar que é um jovenzinho, que é um adolescente. Não é, um adulto, é funcional, sabe fazer tudo, mas, enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa sobre isso? Mas aí a gente fica entre essas duas hipóteses, né? Será que essa idade média do homem subiu porque os homens estão refletindo mais? Será que subiu porque é, as mulheres também não estão mais com aquela pressa toda, como reflexo, né, de ter subido a idade das mulheres? Ou será que subiu porque os homens estão cada vez mais infantilizados, né? Um amigo meu, querido Tiago Simões, ele usa a expressão adultocente para Hum. se referir àquilo que não é nem adulto nem adolescente. Será que não é por conta disso aí? Enfim, mas fato é que nós temos esse dado objetivo, a idade subiu, não vejo nada ruim. É, E aí a idade média para o divórcio também agora está em 44 anos e meio para os homens e 41,6 para as mulheres. Tivemos uma redução no tempo médio de duração do casamento, entre o casamento e o divórcio, que em 2010 era de cerca de 16 anos. Hoje isso reduziu, hoje um casamento dura em média 13,8 anos, em média. Em média é uma coisa preocupante, porque a gente conhece muita gente com casamento de 20, 30 anos. Isso significa, então, que para fazer essa média, tem muita gente vivendo um casamento de 2 ou 3 anos no máximo, né? Uhum. Isso é preocupante, porque o casamento é uma decisão séria, é um compromisso de vida. Não é uma brincadeira, não é organizar uma festa, chamar os amigos e a família, comemorar e daqui. Não, isso.
Não pode ser assim, né? Você vai se unir a uma pessoa, você vai assumir responsabilidade de assistência mútua, de criação dos filhos, de colaboração em todos os sentidos da vida, independentemente do regime de bens. Então, quando você fala disso, que você passa 2 ou 3 anos apenas disposto a isso, é uma situação bem complicada, né? Então, essa queda de tempo de duração também chama atenção, Uhum. mas, por outro lado, Fernanda, reflete também uma flexibilização dos costumes, porque se para os nossos pais e nossos avós o único casamento possível era o casamento eterno, e hoje ninguém está obrigado a permanecer casado, porque o divórcio, desde 2010, é um direito personalíssimo, é um direito potestativo e incondicionado, ou seja, é bem mais fácil divorciar. Hoje é mais fácil divorciar do que casar. Isso também pode ter, né, uma consequência na cabeça das pessoas. As pessoas terem mais liberdade para romper os relacionamentos que eventualmente não sejam satisfatórios. Maturidade para isso, né, Zedu? Tem que ter para cada escolha, né? A gente não pode Aham, sair escolhendo nada nessa vida de forma inconsequente. Tudo tem que ser bem pensado. é isso. Ó, boa semana para você e até a próxima segunda. Para todos nós e para os nossos ouvintes queridos, um Feliz Natal. E Feliz semana que vem, Natal, é verdade! para todos aí da produção, da Alberto, Kennedy, Patrícia, para toda a galera da CBN, um ótimo Natal para todo mundo e também para os nossos ouvintes. E é claro, para você, né, Fernando? Um Feliz Natal para você e para toda a sua família querida, viu, Zedu? Os ouvintes aqui estão conversando contigo. Ó, Carmen tá dizendo que ela tem um filho de 27 anos que não quer casar, tá? Trabalha, tem a vida dele, mas não quer casar. Apesar de que ela vive dizendo que ela precisa de um neto. Aí, a cobrança da mesa de jantar do Natal, hein? Olha aí, olha só. Quando é que você vai me dar um só, hein? neto? Né? Ah, olha, hein? E o Hélio tá dizendo, casam mais tarde, né? Talvez seja um significado de maturidade. Pode ser, né? Os adultos estão mais conscientes, mais responsáveis. Tomara que seja isso. Obrigada, beijo, aproveitem muito as festas de fim de ano. É isso aí, gente. Até a próxima.